Quem foi o pensador chinês Confúcio e que filosofia ele praticava? O espírito do confucionismo tem como valor central a prática da humanidade compartilhada. O que significa este conceito? Para além da teoria, qual a história, os princípios e a ética deste pensador do Oriente que segue inspirando civilizações há milhares de anos? Conhecer outras visões de mundo, diferentes daquela que nos formou, pode trazer novas perspectivas sobre nós. Pode nos abrir para novas formas de viver em sociedade. Confúcio e a nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. Uma cultura que vive sobre o imperativo de ser feliz, de forma individualizada, parece estar resultando em uma sociedade cada vez mais egoísta e, por consequência, cada vez mais distanciada do sentido de comunidade. E de humanidade, com o acirrado espírito de competição e de oposição entre os diferentes. A filosofia de Confúcio nos oferece uma luz que ilumina um caminho na direção oposta, a da humanidade compartilhada e da benevolência. A benevolência é mais vital ao povo do que o fogo e a água. No caso do fogo e da água, já vi homens morrerem ao se entregarem a eles, mas nunca vi nenhum homem morrer ao se entregar à benevolência. O mestre diz: é raro, de fato, que um homem com palavras ardilosas e um rosto bajulador seja benevolente. No famoso Analetos de Confúcio está a trilha que nos conduz por esse caminho, onde o indivíduo pode encontrar a força necessária para que algo seja transformado em si mesmo e, consequentemente, em todos nós. Caleb, eu sou Kelly Ferreira, da PUC Campinas e da Observa China. Eu gostaria de saber qual é o estilo dos Analectos e por que ainda ler esse texto hoje em dia. Obrigada. Kelly, o livro Analectos de Confúcio, alguns pesquisadores no Brasil tiram C, falam Analetos de Confúcio, ele inaugura um estilo literário que eram essas frases faladas pelo mestre. Na verdade, o formato literário dos Analectos de Confúcio é muito elementar, é muito rústico. Então, ele não tem capítulos. Geralmente, o nome do capítulo é literalmente a primeira palavra que vai aparecer naquele capítulo. Mas o Analectos de Confúcio, e eu trato Confúcio muito dessa forma, e talvez toda a obra literária dele, o esforço pedagógico dele, como alguém que estava muito preocupado em despertar agentes morais na sociedade. Então, você vai ver no livro Analectos de Confúcio esse esforço dele em te convencer de que você faz sim parte do sistema social e você constrói esse sistema a partir da sua vida. E você, indivíduo, tem a força necessária para que algo seja transformado nesse sistema, se tão somente você se enxergar dessa forma. Então, o esforço de Confúcio foi esse despertamento de agentes morais, de pessoas que, olha, você não precisa ser perfeito moralmente, você precisa construir pessoas no seu caminho, se entender enquanto humano, construir humanidade e permitir que pessoas tenham as suas vidas tanto quanto você tem a sua. Tem muitos encontros dele, nesse Analectos, com duques mesmo, com líderes, com governadores de Estado, tentando convencer esses líderes políticos de que, olha, a forma como você está tratando os seus campesinos não é a melhor forma. Eles estão perdendo a confiança em você e você depende deles para comer. Confúcio, ele tentava convencer a realeza e aos monarcas de que você não pode ser displicente dessa forma, porque o império é feito de pessoas, campesinos ou não pessoas. E ele convencia essas pessoas de que, olha, vocês podem fazer parte de uma grande transformação, inclusive político-social, se tão somente vocês, os sem nome, os sem títulos, os somente campesinos, se entenderem também como seres humanos. O Analectos vai... Eu gosto de lê-lo e gosto de indicá-lo porque ele vai te despertar para essa importância. A força que você como indivíduo tem, a força individual de todos nós na construção de algo que pode ser
muito melhor do que nos foi entregue. Eu sou a Aline Tedeschi, sou coordenadora do Think Tank Observa China e também gerente da plataforma Xumian. E vou te perguntar sobre a questão de felicidade para o Confúcio. A gente aprende desde muito pequenos de que a felicidade ela pode ser alcançada pelo eu, né? Ou seja, só você é dono da sua razão e você sabe o que deve ser feito para atingir a sua felicidade. Portanto, é uma felicidade individual, né? Quando a gente pensa em individual, é um ser não divisível, é quase um eu atomizado, né? A mim me parece que o eu confuciano ele só pode ser significado como um eu nas suas relações, é um eu relacional. Portanto, eu me defino a partir das minhas relações com o outro ou com os outros, né, na sociedade. E para além da virtude do Ren, que é a benevolência ou a humanidade, a gente também tem o ritual, né? Se eu não me engano, é Li, mas pode me corrigir se eu estiver enganada. E então pressupõe-se também que para ter uma ordem social, que também é um pressuposto, né, para uma sociedade harmoniosa, você precisa ter essas relações de uma certa maneira hierarquizada, né, do mestre e dos seguidores, dos pais, dos filhos, do irmão mais velho, irmão mais novo, do marido e da esposa, né? E quando nós pensamos de ir além desse eu, né, numa sociedade, talvez, eu às vezes me confunde um pouco como é essa busca dessa ordem e dessa significação social nessa ordem hierárquica, né? Então, a minha pergunta é, o que é felicidade para o Confúcio, se é que tinha essa questão, né, para ele, e se a felicidade pode ser vista como essa ordem social, né, no sentido de que a felicidade é esse mundo ou essa sociedade harmoniosa. Tinha essa questão para o Confúcio? Como atingir a felicidade numa sociedade confuciana? Se você perguntar para algum amigo ou alguma amiga chinês ou chinesa sobre, talvez, no imaginário chinês, o momento de maior felicidade para eles, provavelmente, vou me arriscar a dizer que a resposta vai trazer a mesa de jantar da noite do Ano Novo Chinês, que é de acordo com o calendário lunar, então todos os anos caem em um dia diferente. Eles têm uma palavra que eles usam especificamente para essa noite, mas você também vai ver ela sendo usada de uma forma simbólica, artística, em outros feriados onde supostamente você passa com a sua família, que é a palavra Tuanyuan. Tuanyuan. As mesas chinesas geralmente são redondas e Tuanyuan significa esse círculo que se forma quando nós estamos juntos, quando nós estamos perfeitamente alinhados na mesa. Se vocês já foram num restaurante chinês, vocês vão ver que tem uma mesa redonda, tem aquela placa de vidro no centro, as comidas são colocadas ali e vocês vão girando para todo mundo comer. E eu também, quando eu quiser o arroz está do outro lado da mesa, eu preciso prestar atenção se ninguém está pegando o arroz do outro lado da mesa para passar aqui para o meu lado. E a gente vai entrando numa dinâmica de jantar onde todo mundo está se relacionando com a mesa de pontos diferentes, cada um atento às necessidades do outro, o que está faltando para mim, se eu não estou pegando demais para faltar para o outro, etc. Tuanyuan, se eu me arrisco a dizer nessa mentalidade mais confucionista antiga, essa dinâmica da felicidade. Eu acho que é difícil você encontrar, por exemplo, histórias antigas de um personagem em busca da felicidade ou tentando se entender enquanto alguém feliz ou ter uma vida feliz, sem que ele esteja nessa dinâmica do Tuanyuan, de como eu estou no círculo de todas as relações sociais que eu tenho. Então, para os chineses antigos, o todo que me completa e eu completando o todo, e o todo que ficaria incompleto, essa mesa de jantar, que ficaria uma pizza sem um pedaço, sem mim, isso é uma ideia de felicidade muito viva, eu acho, na mentalidade chinesa, Tuanyuan. Então, eles têm até docinhos no feriado agora da lua que passou, no festival do meio-outono, que são redondinhos, que nem a lua, chamam Yuan também, nessa ideia sempre de que o círculo de relações, onde eu me entendo como pessoa, onde precisam de mim, onde eu preciso deles, onde eu estou seguro, isso é estar feliz. Eu estudo também
eu estudo no meu doutorado agora o estilo literário da autobiografia, né? E a autobiografia na China também antiga, o primeiro texto autobiográfico veio no final, no prólogo de um livro de história, dos registros do historiador de um cara chamado Sima Qian. Ele escreve rapidamente sobre quem ele é, depois de escrever um livro extenso de história que o pai dele começou a escrever. Ele termina, e depois de um prólogo onde ele vai falar sobre confucionismo, moísmo, legalismo, taoísmo e tudo mais, aí no final dessa composição enorme do trabalho e da vocação dele ao império, terminando para fechar, ele vai falar um pouco de quem ele é. Mas ele se entende, e ele entende como vocação, e terminei minha vida, e estou bem, estou feliz, somente em relação ao todo, a tudo que ele construiu, a tudo que veio antes, ao pai dele que morreu sem completar o trabalho que ele completou, etc, etc, etc. Então, eu não vejo essa busca desenfreada, talvez, pela felicidade individual sendo evidente na literatura clássica chinesa, simplesmente porque a imagem é muito trazida para a mesa. É sempre algo que você está vivendo em conjunto. Experiências de felicidade são experiências do Tuanyuan, experiências do círculo. Eu estou compartilhando com você na dinâmica do jantar, e as poesias, os poemas onde você se sente mais livre, assim, são sempre poemas nessa dinâmica de uma pessoa se entendendo contente, feliz, alegre, velejando, bêbada, inclusive, bêbada, mas em relação às outras pessoas. Talvez ali no começo da dinastia Tang, na dinastia Song, que depois a gente já tem muita influência do budismo, também do pensamento budista na China, você tem poemas mais individualistas, né? Tem uma poetisa que eu adoro, a Lié, que ela vai ter poemas dela bêbada num barquinho, tomando muito. Aí você vai ver talvez o indivíduo feliz e alegre tendo essas experiências de felicidade, mas mesmo assim, ela escreve, às vezes, da perspectiva de um amigo que está assistindo ela lá, sendo feliz. Então, ela ainda se entende em contato com aquilo tudo, como se somente a busca pela felicidade individual não fosse algo tão importante quanto construir essa felicidade comunitária para que eu tenha experiências de felicidade dentro dela. No próximo bloco... Ele falava, olha, se você quer praticar a humanidade, quer ter algo para falar e algo para pensar sobre si, você precisa ser versátil na arte da poesia. Uma pessoa ativa é como um relâmpago no meio das nuvens, ou como uma luz no meio da tormenta. Uma pessoa inativa é como uma brasa que se apaga, ou uma árvore morta. A essência do caminho está no movimento da quietude e na quietude do movimento. Do mesmo modo como um pássaro atravessa as nuvens imóveis no céu, ou um peixe nada pelas águas quietas do lago. Todas as pessoas têm a capacidade da compaixão. Um monte, um açougueiro ou um carrasco não se distinguem em sua natureza humana. Em todo lugar existe algum tipo de comunhão com a natureza. Um palácio de ouro ou uma cabana não se distinguem na terra que as assenta. Mas o desejo obstrui a generosidade pura e, se impondo a ela, separam-se uma da outra, como se estivessem a 1000 quilômetros de distância. Olá, pessoal. Tadia Hao. Eu sou Verena Veludo, professora de chinês no Instituto Confúcio, na Unesp, e pesquisadora de poesia chinesa contemporânea na USP. Vou deixar aqui a minha pergunta para o Caleb Guerra. Querido Caleb, você poderia nos contar sobre os clássicos compilados por Confúcio e, mais particularmente, sobre o clássico da poesia, o Shi Jing? Eu também gostaria de saber qual é o valor da poesia na formação do pensamento chinês e para o ideal de humanidade confucionista. Xie, obrigada, bye. Quando nós falamos de clássicos chineses, a gente tem sempre que colocar o dedo em uma das dinastias, porque a China tem uma longa história de muitas dinastias. Mas, durante a dinastia Han, eram 5 clássicos, eles decidiram eleger professores para cada um desses clássicos, mestres para cada um desses clássicos,
para que eles se especializassem nesses clássicos e comentassem e tudo mais. E esses 5 clássicos passaram pelas mãos de Confúcio centenas de anos antes. Mas o primeiro é o Clássico dos Ritos, é um livro muito extenso. Acredita-se, uma das vertentes acredita que a palavra em mandarim para confucionista, ela não traz a palavra com o nome de Confúcio nela. É um conceito que antecede a Confúcio. Então, confucionistas pré-Confúcio, antes de Confúcio, acredita-se que eles vêm de uma linhagem sacerdotal. E acredita-se que o trabalho principal deles era justamente na cerimônia funerária, no velório. É muito importante na cultura asiática, na cultura chinesa e principalmente na cultura tradicional. Eles ficavam meses, né, em ritos funerários. E acredita-se, então, que confucionistas vieram de lá. O Clássico dos Ritos, ele é um compilado de como fazer todos esses ritos que a gente acredita que ajudam a construir esse agente moral na sociedade, que ajudam a construir você como pessoa. Desde você recebendo um amigo em casa para beber, para se embebedar com você, porque até para a gente se embebedar e cair, a gente precisa ter um certo protocolo ritualístico. O segundo é um que chama o Livro dos Documentos. O Livro dos Documentos, ele vai falar sobre as histórias, ou sobre a história das dinastias que vieram antes de Confúcio. Tem 3 dinastias lendárias, e esse Livro dos Documentos são de documentos de guerras desse período, né? Então, quando o imperador foi cair, para que esse imperador... para que acontecesse a ascensão desse imperador, ali nos clássicos dos documentos a gente vai ver todas essas guerras, as discussões que eles tinham, os sacrifícios que eles faziam aos antepassados para proteções e tudo. O terceiro clássico chama Chuanqiu, que é o clássico das primaveras e outonos. Muito antigamente na China, só existia 2 estações do ano, a primavera e o outono. Então, quando eles falam em primaveras e outonos, eles estão falando do conceito de um ano mesmo. Então, o clássico das primaveras e outonos é o clássico que vai falar é um clássico os anais daquela história, né? Os anais do Império tal, de tal duque e tal. E tem um muito famoso aqui no Brasil, que é o quarto, que é o I Ching. Provavelmente vocês já ouviram falar, que a gente pronuncia ele de uma forma talvez mais correta como I Ching, que é considerado a mãe de todos os clássicos, mas foi um texto que Confúcio só aprendeu a gostar no finalzinho da vida dele. Então, ele não editou muito, ele não comentou muito em cima, porque é um texto muito místico, pode ser muito místico, pode ser muito teológico, e não era muito o foco de Confúcio. Mas a gente sabe que no final da vida dele, principalmente no meio de questões existenciais sobre como eu estou terminando a minha vida e o que eu construí até agora, e para onde, ou se eu estou indo, né, para onde eu estou indo quando eu morrer, ele vai gostar muito do I Ching, que é um livro que vai tratar mais de cosmos, espiritualidade e imortalidade e tudo mais. E, finalmente, o clássico da poesia, que é o que a professora Verena Veludo perguntou, é um clássico de poemas antigos, que naquela época eram canções, eram odes, eram poemas tanto oferecidos nos sacrifícios do imperador aos antepassados ou aos deuses, tanto poemas de amor, poemas de saudade, poemas de guerra. Esse livro ele é dividido em partes, essa parte mais humana dele, né, onde só tem pessoas com o coração partido escrevendo poemas para os seus amados e amadas, ele entra no finalzinho, e no começo é uma coisa mais transcendental, de mandato divino e o céu. Confúcio acreditava que seres humanos, pessoas, a gente é um tipo de animal que se ressente facilmente da vida. A gente consegue detestar a vida mais do que qualquer outro animal por aí. E ele, nesse clássico das poesias, e depois também falando do propósito de ter compilado poesias, ele falava, olha, se você quer praticar a humanidade, quer ter algo para falar e algo para pensar sobre si, você precisa ser versátil na arte da poesia. Ele tratava a poesia como uma forma de drenagem desse ressentimento que a gente acumula na vida. Então, os meus problemas, os meus sofrimentos, eles nunca serão vividos completamente da mesma forma como eu os vivo e os vivi por você. Você desconhece completamente o que é ser Caleb Guerra. E eu desconheço completamente o que é ser você. Só que se a gente se encontrar em um poema, em um texto, onde uma pessoa, um de nós dois, viveu talvez uma dessas coisas, ou passou por alguma coisa parecida, a gente consegue se ressentir
com essa pessoa juntamente no poema dela. Os confucionistas sempre acreditavam que ler poemas, se identificar com o ressentimento prévio da vida de pessoas que sofriam, que foram abandonadas, é uma forma de que eu não precise alimentar o meu próprio eternamente. Eu posso simplesmente drená-lo aqui. E essa palavra ressentimento, em mandarim, ela é uma palavra que chama yuan. Eles tinham um entendimento muito mais abrangente sobre essa palavra, que era, olha, yuan, ressentimento, é justamente o cultivo de todos os sentimentos ruins que uma pessoa pode ter. Então, ódio, ira, amargura, decepção, abandono, traição, tudo isso sendo cultivado em um jardim, esse jardim chama ressentimento. É onde você vai perder a noção das fronteiras de tudo o que você sente, porque é tudo muito ruim, e tudo isso não está te construindo como pessoa. Se isso não está te construindo como pessoa, não está te melhorando, os seus pensamentos se tornam tortos, logo seus caminhos se tornam tortuosos, logo a prática da humanidade sua vai ser tortuosa ou inexistente, logo você não vai estar construindo a humanidade com ninguém. E se a gente tiver uma sociedade só de pessoas ressentidas, nós não temos esperança para um futuro diferente. Então, Confúcio trata a poesia dessa forma. Ele diz que yuan é o problema de todo mundo que se compara com os outros. Então, a gente vai tendo esse desenvolvimento da ideia. Sempre que a gente para se comparar a nossa vida com a vida de alguém, onde eu cheguei, onde essa pessoa já chegou, a gente se ressente. Mas ele fala, olha, se você vai se comparar mesmo, se compare nesse momento de leitura de poesia, de canto da poesia, porque naquela época ele fez 300 melodias para os 300 poemas, então ele acreditava na força da música, em grupo inclusive, todo mundo cantando sobre os desalentos amorosos de uma outra pessoa, mas todo mundo se ressentindo da forma correta, drenando isso dentro do coração, se retificando para que a gente não viva nesses sentimentos, para que a gente se construa e pare de se comparar e seja sincero com a nossa vida, e aí forma toda essa grandeza dessa casa confucionista, de como a gente deve viver a vida e como ela seria melhor vivida se a gente estivesse lendo mais poesia. No próximo bloco... É que os taoístas, enquanto até políticos, eles pregavam muito a ideia da não ação. Na ideia de que quanto mais você fizer quando a coisa está errada para tentar consertar essa coisa, pior vai ser. Não há unanimidade. Em toda escola de pensamento, há quem concorde, mas há também quem questione e discorde. Aos que partem daquele pensamento, daquelas ideias para se aprofundar ainda mais. Não há unanimidade nem hoje nem ontem. As diferenças podem oferecer convites ou podem levantar muralhas. Meu nome é Pedro Stenhagen, eu sou doutorando em Política Internacional na Universidade Fudan, Xangai, na China. Eu sou também coordenador de impacto da Observa China e pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio. Como eu venho do direito, das relações internacionais, da área de ciência política como um todo, é sempre interessante perceber como que Confúcio aborda o conceito de humanidade e como que ele revolucionou a forma de fazer política na China, principalmente quando a gente pensa ali em questões de ritos, né, de etiquetas, de cerimônias. Porque para o confucionismo, né, a forma de fazer as coisas é tão importante quanto o próprio conteúdo, né? Nutre ali o espírito, traz ordem para a sociedade. Então, eu queria te fazer uma pergunta, Caleb. Havia escolas de pensamento chinês na época de Confúcio, ou mesmo depois dele, que discordavam das suas ideias? Como essas escolas nasceram e se desenvolveram como um contraponto ao confucionismo? E qual o impacto que elas tiveram e ainda têm hoje na China? Desde sempre, a gente tem na China pessoas que discordavam e que discordam eventualmente de Confúcio sobre o quão prático é você governar dessa forma, o quão aplicável é ensinar ao imperador sobre a prática da humanidade, etc. Então, inclusive, quando Confúcio morre,
os seus seguidores se dividem em 8 denominações confucionistas. Então, cada um com uma ideia específica sobre alguma coisa, bebendo de uma outra escola de pensamento, discutindo sobre, olha, o que o mestre quis dizer, porque Confúcio deixou muita coisa em aberto. A gente tem algumas escolas mais importantes daquela época. Então, a gente tem a escola confucionista, que falava basicamente tudo isso, olha, retificação do nome, o imperador tem que ter o poder de imperador, mas o povo tem que ter o direito do povo, etc, etc. Em contrapartida, uma escola muito famosa que veio para contrapor os confucionistas foi uma escola chamada moísta, de um cara chamado Mo Di. Eles eram muito mais anti-guerra pacifistas natos e radicais, mas eles pregavam um amor universal. Eles falaram que Confúcio errou, e erra, talvez, os confucionistas, em continuar dizendo ao imperador que é bom que ele seja imperador e dizendo ao povo que é bom que ele seja povo. Confúcio trabalhava de uma forma muito prática com o que existia, né, e a forma como a gente consegue trabalhar a partir daqui, mas talvez mais idealistas, os moístas queriam pregar um amor universal. Não, a gente tem que todo mundo é igual, a gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar, mas sem colocar ninguém com título e sem tirar título de ninguém. E também os moístas, eles tinham uma grande encrenca com o confucionismo, que era a encrenca com o destino. Os confucionistas, eles não eram deterministas, né, dessa forma, acreditando na predestinação, como se tudo é predestinado, mas eles tinham uma certa autoridade divina, do mandato divino, da ajuda divina para quem você é, do contato com os ancestrais, e os moístas não curtiam tanto essa palavra destino. Eles falavam que cada um é mestre da sua própria vida, cada um é marujo do seu próprio barco. Temos a escola dos legalistas. Os legalistas achavam, o legalismo chinês daquela época achava que você não constrói um império emanando virtude do povo. Isso é impossível. Você constrói um império penalizando o povo por crimes. Então, a escola legalista da China, eles pregavam talvez uma maior severidade com as leis e punição e menos ênfase em você convencer o povo a ser um povo moral, né, a criar agentes morais. Eles eram mais pessimistas na capacidade pedagógica de você criar virtude nas pessoas. Tem os taoístas. O pensamento confucionista e o taoísta, ambos usam as mesmas palavras, às vezes até as mesmas definições, chegam em conclusões, às vezes, diferentes no quesito como a gente aplicar governança, como a gente governar o povo, aplicar leis, mas a filosofia é muito, muito da mesma. A questão da virtude, a questão da emancipação do indivíduo, se entendendo num contexto onde ele precisa ser emancipado, livre, mas livre para a comunidade, emancipado para construir a comunidade, etc. Mas talvez a maior diferença é que os taoístas, enquanto até políticos, eles pregavam muito a ideia da não-ação. A ideia da não-ação. Então, na ideia de que quanto mais você fizer quando a coisa está errada para tentar consertar essa coisa, pior vai ser. Então, os taoístas, eles diziam que, às vezes, os confucionistas, quando a gente enfatiza a prática da humanidade, a gente enfatiza que você tem alguém que está aqui e alguém que está aqui. E os taoístas falavam, olha, se você tem que enfatizar que alguém está aqui e alguém está aqui, já está errado. Alguma coisa já foi perdida lá atrás e a gente quer voltar para trás. A gente quer ensinar que o imperador não é melhor do que ninguém. A gente quer ensinar que o campesino não é pior do que ninguém. A gente quer ensinar que se você precisa pregar a prática da humanidade é porque a gente já deixou de ser humano. Então, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que foi perdido antes de ser necessário a gente ter que falar sobre isso. Mas, eu acho que na aplicabilidade da filosofia, eu acho que são coisas, uma constrói a outra conforme eles vão debatendo. Tudo era muito da mesma coisa. Inclusive, nas discussões sobre os clássicos, quando entra no clássico no I Ching, por exemplo, é completamente taoísta, é filosofia taoísta do yin, do yang, e como isso interfere nas nossas vidas e tudo mais. Então, uma coisa sempre está se sobrepondo à outra. Eu acho que vale a pena a gente estudar sempre uma em conexão com a outra, talvez, aqui no Brasil. O Adriano pergunta se você acredita que Confúcio conheceu Lao Tse. Você verifica alguma proximidade entre o pensamento filosófico de Confúcio e Lao Tse? Lao Tse, a gente conhece bastante ele por Lao Tse,
mas a gente está mudando esse tse para zi, que é dz, então Lao Tzu. Ele trabalhava na capital da dinastia, na biblioteca da capital da dinastia, quando Confúcio foi pela primeira vez viajar para essa dinastia, para a capital, para começar os seus estudos de música. Então, historicamente, é acreditável que eles se conheceram. Confúcio fica muito mais deslumbrado com Lao Tzu do que Lao Tzu deslumbrado com Confúcio. Diz que Confúcio saiu dali falando que conheceu um dragão. Eu conheci um dragão. Nossa, foi uma experiência incrível. Ele é um cara de muita sabedoria. Eu vejo essa relação amigável entre os dois, mas Confúcio sai dali tendo Lao Tzu como um mestre dele. Só que não preocupado em seguir necessariamente exatamente aquilo que Lao Tzu estava pregando, estava propagando. Então, Lao Tzu é conhecido como o primeiro dos filósofos taoístas, mas tem um cara antes dele que a gente só sabe sobre ele porque em um livro de um taoísta muito tempo depois, no último capítulo, um cara chamado Liedza, no último capítulo ele escreve o que seria o livro desse primeiro cara. E esse primeiro cara, ele vai falar que no meio disso tudo, o importante sou eu, o que eu faço para mim. E ninguém vai ser feliz em comunidade se pessoas não estiverem se pensando em si e tudo mais. Mas o que nós temos de livro é do Lao Tzu, e depois do Lao Tzu a gente tem Zhuangzi, que é o melhor livro dos taoístas, porque ele vai ensinar toda a filosofia difícil de entender dos taoístas em parábolas, em historinhas, fábulas muito fáceis de entender. Então eu indico muito Zhuangzi. Mas eles se conhecem, Confúcio sai muito deslumbrado, Lao Tzu sai achando que talvez ele conheceu só um estudante muito bom, mas ele também não tinha ideia do que Confúcio viria a ser depois. E depois disso a gente não tem... A não ser especulações sobre eles terem se encontrado novamente depois em vida, a gente não tem muito mais informações sobre um possível encontro dos dois, o que seria muito interessante. Tem um período, depois Confúcio vai estudar na capital da dinastia, faz música, estuda, fica uns anos lá. E tem um período depois que Confúcio viaja por todos e por vários estados ali do Império. Ele vai viajando nessa pegada itinerante mesmo, de bater na porta dos governantes e falar, olha, eu tenho uma ideia, você não quer se aconselhar comigo? Alguns recebiam Confúcio, alguns não recebiam Confúcio, alguns achavam ele muito interessante, alguns não viam tanta coisa assim. Mas depois dessa viagem, ele fica muito famoso pelas pessoas que ele encontrou no meio do caminho enquanto ele estava batendo na porta de governantes. Então ele volta para o estado de Lu, abre uma escola, entre 72 e 76 estudantes, ele vai recebendo esses estudantes, pessoas que então ouviam falar agora de Confúcio, que era alguém muito inteligente, já tinha conversado com muitos duques e muitos governantes, e estava agora tendo uma escola, e ele faz essa escola dele ser muito mais acessível que essa biblioteca da capital da dinastia, e essa foi a força de Confúcio. Ele, que era, por ter sido muito pobre e por ter aprendido a fazer muita coisa na vida dele, então ele já administrou, assim, o estábulo da casa do imperador. Ele era um cara muito versátil na vida, porque ele cresceu trabalhando desde muito cedo. Então ele sabia de administração da escola, na escola dele tinha muita gente, e ele vai convidando, então, esses estudantes que talvez iam para a capital do Império para estudar e não tinham oportunidade, aí eles ouviam falar, mas a gente tem agora uma forma mais democrática de aprender, que é esse cara lá no estado Lu chamado Confúcio, chamado John Nee, que a gente pode aprender. E aí seria muito interessante, talvez, a gente escrever um conto, um romance, não sei, de um possível encontro dos dois na velhice, né? Agora Confúcio construído, então, como professor, como alguém com muitos estudantes, muitos seguidores, e Lao Tzu talvez mais vislumbrado com ele do que ele ficou da primeira vez que eles se conheceram. No próximo bloco... Quem é essa pessoa problemática, polarizada, que me detesta, que não me vê como pessoa, que me vê menos que ela, e até onde eu posso chegar, mas eu preciso chegar a algum lugar. O mestre disse... Yu, você ouviu sobre as 6 qualidades e sobre os 6 erros dos quais devemos nos resguardar? Não. Sente-se e eu vou dizê-lo. Amar a benevolência, sem amar o aprendizado, pode levar à tolice. Amar a esperteza, sem amar o aprendizado, pode levar ao desvio do caminho correto.
Amar a coerência com as próprias palavras, sem amar o aprendizado, pode levar ao comportamento destrutivo. Amar a determinação, sem amar o aprendizado, pode levar à intolerância. Amar a coragem, sem amar o aprendizado, pode levar à insubordinação. Amar a força, sem amar o aprendizado, pode levar à indisciplina. Os Analetos, livro que reúne as ideias de Confúcio, traz uma visão de mundo, um código ético de conduta. O que foi fundamental para a vida pública na China antiga e que continua presente em vários aspectos da sociedade chinesa atual. Mas, pensando nas mulheres e nas batalhas que nós tivemos que lutar para conquistar lugar, como no tempo de Confúcio as mulheres eram vistas? E como essa visão se perpetua ou não na China de hoje? A China, se a gente for pegar os sobrenomes mais antigos, eles vão ter todos o radical de mulher. Então acredita-se inclusive, que quem forma os seres humanos na sua própria imagem foi uma deusa chamada Niuá, não um deus. Ela pega o barro e ela vai formando pessoas de acordo com a imagem dela. E quando ela meio que se cansa de fazer pessoas uma por barro, ela pega uma corda, assim, uma corda que tem nós, e ela só vai passando essa corda assim no barro e vai chacoalhando e as pessoas vão se formando sozinhas. E dois deuses brigam entre si e abrem rachaduras nesse domo que existia sobre a terra. E começa um grande dilúvio, começa a cair água dessas rachaduras. E a Niuá vai pegando pedras das montanhas para colocar nessas rachaduras, nesses buracos que foram abertos. E aí fica um buraco muito grande faltando. Não tem mais pedra na terra, ela vai lá e se coloca, então, no lugar dessa rachadura, desse buraco, e entrega a sua vida, por assim dizendo, pelos seres humanos que estavam morrendo aqui na Terra por causa do dilúvio. E a partir daí, acredita-se que a China era uma sociedade matriarcal no começo. Os sobrenomes mais antigos que nós temos, que vieram dessas linhagens mais antigas e lendárias, inclusive, todos, se não a maioria, vem com um radical de mulher, a ideia de que a primazia realmente era feminina. Em algum momento, isso muda. Quando chega na época de Confúcio, é o que nós temos, talvez, o que nós temos dos tempos bíblicos também, a primazia do primogênito masculino, etc, etc. O problema que Confúcio tinha em mãos não era o problema que nós temos em mãos hoje. Naquela época, sobrenome era uma coisa que só a realeza tinha. Então, durante muito tempo, ter um nome, ter um sobrenome era uma coisa que só nobres tinham. Na ideia de que nobreza, o imperador, duques e governantes, eles são mais gente do que o resto do povo, né? Eles são o que se aproxima mais do humano do que do povo. A palavra gente, pessoa, humano, ser humano na China também se pronuncia Ren, se pronuncia da mesma forma como Ren, humanidade. Mas nessa ideia de que nem todo mundo é tão Ren, é tão pessoa, tão humano quanto a realeza, que tem sobrenome, que tem título, que tem linhagem, que tem história para contar. Então, um esforço de Confúcio, talvez antes de falar de papéis de gênero e igualar os dois gêneros, foi primeiro se esforçar em convencer, tanto para a classe dominante quanto para a classe dominada, que todo mundo é humano. De que não é só porque eu não tenho sobrenome, eu não tenho título, eu não tenho história, minha família não tem linhagem, que eu sou menos, que a minha vida vale menos do que a sua, que eu penso menos nesse caminho que você, né? Que eu sou um ser menos pensante que você, um ser que sente menos, um ser que ama menos as pessoas. Então, o esforço de Confúcio e os problemas que ele tinha na época foi exatamente esse. Tem uma amiga minha, pessoal, que chama Júlia Souza, ela fala bastante sobre isso. Tem uma página da internet que chama Lira Chinesa, eles falam muito do papel da mulher no confucionismo, vocês podem ver depois. Mas eu gosto muito de dar o exemplo da dinastia Han, quando o imperador decidiu reavivar os clássicos.
e falar sobre confucionismo, a dinastia Han tinha acabado de passar por uma dinastia anterior que queimou os livros confucionistas do império todo. E aí, na dinastia Han, quando eles começaram a discutir, então, filosofia de governo e falaram, não, confucionismo, eles começaram a restaurar e resgatar esses clássicos. Óbvio que não tinham eles, então, espalhados por aí, porque por um tempo foi proibido e eles matavam pessoas que tinham esses clássicos em casa. Então, por isso, o imperador foi falando, olha, você vai cuidar do clássico dos Citos, você vai cuidar do clássico X, você vai cuidar do clássico... Eu quero que vocês saiam e busquem esses clássicos e tragam para mim que a gente vai estudar sobre eles. Para o clássico dos documentos, eles chegam na casa de um senhor que havia sido ministro de Estado, ele era muito velhinho já, uns 90 anos, ele tinha sido ministro de um império que antecedeu esse império que botou fogo em tudo. E falaram, olha, a gente precisa que você recite para a gente o clássico dos documentos, porque a gente tem que agora, né, a gente vai transformá-lo em clássico novamente. E, para quem não sabe, a forma dos chineses de aprender é decorando, memorizando. Então, ele começa a recitar o clássico, né? Ele começa de tudo que ele já tinha aprendido, de que ele lembrava, ele começa a recitar. Quando ele encontra dificuldades, ele pede ajuda para a filha dele. E aí vem a filha dele, aí tem uma imagem desenhada do império dele, sentado, e a filha dele ajudando ele a recitar o clássico dos documentos para os escribas do imperador. O que isso nos leva a entender? Que a filha dele era versada, intelectualmente apta para recitar um clássico, tanto quanto qualquer ministro de Estado masculino daquela época. Então, de todos os filhos que ele tinha outros, porque a gente sabe, ela era a única que era boa o suficiente e que conseguiu compor esse clássico que a gente tem, inclusive, até hoje, que o imperador trabalhou em cima. Então, é uma discussão que vai passando historicamente. Quando a gente fala em confucionismo e confucionistas, a gente sempre, é o que eu falo, a gente tem que colocar o dedo em algum período da China, porque é uma história muito longa. Cada dinastia tinha um problema específico, cada confucionista lidou com um problema específico. Os confucionistas do começo do século XX pensavam mais sobre essas questões. Confucionistas agora, contemporâneos, da década de 80 para cá, pensam sobre essas questões de gênero, mas a gente tem que sempre pensar que, para Confúcio, na época dele, o problema dele era convencer a todos de que todos são humanos. São duas perguntas que são relacionadas aqui. A Juliana Confúcio diz: amar o outro e também ser sincero sobre quem você é. Mas se eu for muito sincero, o outro certamente não vai me amar nada. Nestes tempos de política do ódio, como praticar o amor ao outro, sobretudo quando o outro defende ideias tão horrendas? E a Veneida Margarete pergunta se nos dias atuais, com a polarização, está mais difícil aplicar os ensinamentos de Confúcio. Aplicar qualquer ensinamento de Confúcio é um desafio, é uma dificuldade. Depois dos 5 clássicos que a gente tem, 4 livros foram meio que adicionados na lista. Um Analectos de Confúcio, o outro, um livro chamado O Grande Aprendizado, o terceiro, o livro de um confucionista chamado Mêncio, e o quarto é um livro chamado Zhongyong. Zhongyong significa, basicamente, o caminho do meio. Era primordial para Confúcio, e talvez essa seja um dos centros de tudo que ele ensinava, que haja harmonia. E não vai haver harmonia se a gente tiver cada um puxando a corda para um lado, disposto a, inclusive, arrebentar a corda para que o maior pedaço dela chegue do meu lado do que chegue lá. Então, você vai ver sempre Confúcio falando sobre o caminho do meio. Não adianta, por mais horrenda que a pessoa seja, não adianta você não tentar encontrar o caminho do meio para caminhar com essa pessoa. Por mais que o seu vizinho, família, amigo, esteja de um lado completamente oposto de tudo que você acredita, deseja, sente que seja certo, me arrisco a dizer que, para Confúcio, o caminho do meio é algo que depende de você, que seja ativamente, dolorosamente, suando sangue talvez, mas encontrado
praticado e defendido. Então, esse caminho do meio, meio termo entre você e ela, se ela não defende, se ela não resguarda, ainda assim, é o máximo que você pode chegar de distância dessa pessoa. O caminho do meio entre você e ela, tudo aquilo que você consegue não precisar fazer, ser, sonhar, desejar, para que haja harmonia entre vocês dois, é aqui que você consegue chegar. Confúcio não dá uma diretriz muito específica sobre, olha, até esse assunto você faz, ali você para. Não, ele emancipa agentes morais intelectualmente capazes de individualmente decidir onde fica esse caminho do meio para ele, levando em consideração quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa problemática, polarizada, que me detesta, que não me vê como pessoa, que me vê menos que ela, e até onde eu posso chegar, mas eu preciso chegar a algum lugar. Porque, de novo, a dinâmica do eu só me entendo dentro de um contexto, e por mais horrível, obscuro, cinza, degradante que esse contexto, que essa estrutura seja, eu estou no meio, dentro dela, vivendo dentro dela, as experiências de vida, quem eu sou, as minhas memórias, estão com pessoas que vivem dentro desse contexto. Então, qualquer transformação passa por pessoas encontrando o caminho do meio com essas outras pessoas. É basicamente igual a sensação que a gente tem quando você está preso num tráfego muito intenso, tá 1 hora ali parado de carro e tá tudo horrível e você está muito estressado, e aí você pensa em se justificar para o seu esposo, para sua esposa, para o seu namorado, para quem mora com você. Você pensa em se justificar, fala, olha, o trânsito está horrível, tem gente parada na minha frente sem andar, um problemão, vou chegar mais tarde, eu vou atrasar. A ideia de que em algum lugar da cidade uma outra pessoa está chegando em casa falando, tinha um carro parado, está tudo parado, você é o tráfego parado intenso na vida de uma pessoa também. Essa dinâmica do se entender como parte de um problema que existe, mas eu estou dentro dele, eu posso não estar decidido a ficar aqui, não é uma decisão minha, não estou parado porque eu quero, mas eu faço parte do problema e alguém vai chegar em casa reclamando do meu carro. É se entender dentro desse problema que faz você querer ter a disponibilidade para encontrar esse caminho do meio. Eu sei que é muito mais fácil, falando pessoalmente, a gente cortar, inclusive, vínculos de comunicação em tempos como esses que a gente está vivendo. Mas eu ainda acredito que o mais saudável e a única forma que existe de que haja esperança para que algo melhor seja criado a partir dessa destruição toda é que a gente encontre o caminho do meio, sempre me perguntando quem eu sou, quem é essa pessoa que precisa desse caminho e qual que é esse caminho do meio. Mas ele precisa ser achado. Eu preciso desistir de algumas coisas, eu preciso proteger esse caminho do meio, nem que ela não proteja, mesmo que ela não proteja, mesmo que ela não esteja na mesma vibe que eu, mas eu preciso lutar para esse caminho do meio. Existe um mundo possível, um mundo melhor possível de acontecer se a gente estiver disposto a construí-lo ou a fazer parte da construção desse mundo. A tentação é nós desistirmos e nos considerarmos talvez muito zero à esquerda ou imponentes na construção do que está sendo construído, mas o despertar de indivíduos que entendem o quão longe a gente consegue chegar a partir da força individual que a gente tem ao construir o coletivo, talvez é uma transformação social que ainda não está escrita no gibi aqui do Brasil. Mas a gente pode ver nos próximos anos se tão somente a gente se entender dessa forma e lutar por isso. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu falo que chineses bebem em 3 atos. É uma coisa conduzida ritualisticamente, até para nascimento, morte, tudo era muito conduzido para que a gente entenda a importância de cada um e do papel de cada um na sociedade.